Olá, fã do horror! Estamos de volta para mais um episódio do Trash Modernizado, onde aí do outro lado da tela do YouTube ninguém irá ouvir você gritar. Isso porque hoje é um especial sobre 40 anos de Alien, a minha franquia preferida de todos, o meu monstro preferido de todos, o xenomorfo querido. Dá um beijo. Finge que eu sou Ripley, vai. Tem que fazer com um grampeador. Do grampeador é muito bom, né? E vamos discutir sobre esses 40 anos, o legado de Alien, a importância de Alien para o sci-fi, para o cinema de horror, Para os videogames, quadrinhos e tudo mais. Inscreva-se é duro, hein? Inscreva-se no canal, ative a notificação, tamo de volta depois da vinheta. A intenção desse programa é não vamos ficar chovendo no molhado, falando Alien 1979, o filme que revolucionou a ficção, e falar das cenas, e falar de tudo, e falar das sequências, porque você já deve estar careca de saber, mais careca que a Ripley. 43. Você tá meio Ripley, né, hoje? Tô. Rodrigo Ramos, estamos aqui comigo, também com e aí? Maxon Lima, eu, Marcos Broga, fã inveterado do... Esse eu sou autoridade no assunto. Olha que você falar. brilha, como você disse. É hoje que eu vou briga muito. Vem comigo que você passa de ano, esse Tal KY. qual a cabeça fálica do Alien. Tal qual a cabeça fálica do Alien, besuntada de KY. Aliás, vocês sabiam que o cara foi besuntado de KY, o Bolage Baderro? A roupa dele é viscosa porque é KY mesmo aquilo. Excelente. Então é exatamente isso, a gente vai trazer um monte de curiosidades sobre os filmes e também a proliferação da barata alienígena em quadrinhos, videogame e tudo mais. E acho importante porque 40 anos, né, cara? E foi o filme que mudou tudo. Foi o filme que mudou no sentido de a amálgama perfeita entre o sci-fi e o terror. E aí muita gente fala, Alien é filme de terror? É aquela coisa, troca o Alien por um assassino, por um monstro, A gente um precisa do lobisomem. tweet do Ridley Scott. Você pega, tira Eu um. não preciso de nada do Ridley Scott. Desculpa. Você pega, em vez de uma nave espacial, põe um casarão A famosa assombrado. casa que você vai passar o final de semana no É. mato. Exato. É isso aí. Segredo da cabana, no espaço. Segredos da Cabana no Espaço. E foi assim, é uma coisa absurda, porque tipo, foi a primeira vez que o cinema de terror e de sci-fi chegou num outro nível. Porque a gente sempre fala dos filmes dos anos 50, como era o terror de sci-fi dos anos 50. O gigantismo, né? E era o filme B, né? Os É. filmes de alienígena, todos chamados filme B. E lá na década de 50 a gente teve dois filmes muito importantes que foram grandes inspirações para o Alien, o Oitavo Passageiro especificamente. O que vocês acham desse subtítulo aqui no Brasil? O Oitavo Passageiro? Você acha que é um baita spoiler? Eu acho desnecessário como a maioria dos Mas eu acho que nesse caso é tipo o Cloverfield monstro. Lembra o Cloverfield que fez toda aquela propaganda de esconder o que era? Chegou no Brasil um monstro. O Oitavo Passageiro, bicho, tipo... Mas é que eles confundem, porque tem um gato, então... Esse é o mono, é. será que o cara pensa, pode crer, faz Tem uma Tenho sentido. certeza que eles pensaram nisso. Rodrigo, né? assim, mudou tudo, né? Tipo, vejo a vida com os outros É olhos. epifania, né? Pois é, mas cara, eu já acostumei, né? Desde pequeno você falar em Oitavo Passageiro, ficou uma coisa meio intrínseca, né? E E que Alien é um termo tão genérico aqui pra gente, pra qualquer lugar, né? Sobre qualquer coisa que é extraterrestre. porque exatamente é essa a história. Por isso que ele é um xenomorfo e Alien, ele é um corpo estranho, né? Ali dentro daquela nave. E eu tava falando da década de 50, tem dois filmes que majoritariamente inspiraram Alien, que foi o Terror Vem do Espaço, de 1958, que é o Alien Cuspido e Escarrado, se você assistia, o filme preto e branco, É isso, hein? e passava no TCM, mas a história é exatamente a mesma, é um alienígena dentro de uma nave, só que um visual completamente diferente, e o planeta dos vampiros do Mario Bava. E tem o lance dos ovos e da... Não, é só o plot de Você ter recebe um sinal de SOS, desce... então um planeta e ter um alienígena dentro da nave, é isso. Porque até então os alienígenas ou estavam aqui na Terra ou estavam em Marte, essas coisas. Aí tem esse conceito de ter um alienígena dentro da nave. Entendi. E eu lembro que eu assisti a primeira vez no TCM, quando estava passando um filme que inspirou o Alien. Como assim, Tem que gente? ver. E aí eu assisti. E o Planeta dos Vampiros, que tem aquela cena do Space Jockey que é idêntica. E aí, Mario Bava, como a gente sempre diz aqui, né? Influenciou tudo e todos e quem nega tá errado. tem nega, tá errado. É mais que clubismo, é ignorância. Mas que Ridley Scott jura de pé junto que ele nunca assistiu, não influenciou. É igual o Sean Cunningham nunca viu o Aniversário Macabro, né? Não, o Bava também, o Bay of Blood. Isso, ou então o Sam Raimi que nunca viu o House, o japonês. Né? Então.
Não, e o enredo é muito parecido, né? Eles param no planeta e aí eles saem pra explorar e aí eles encontram o cara petrificado. É muito parecido. É muito parecido. Tá, aí você tá vendo a comparação entre o Space Jockey e o... Aliás, assim, já que a gente não vai falar filme a filme, que também eu acho legal, porque né, o que mais tem na internet é isso, quando vocês Isso assistiram... pornografia. E meme. Tem pornografia envolvendo o Alien. E o Thanos e o Não que eu tenha Homem-Formiga. Thanos e Homem-Formiga, também tem muito. Não tem nada mais pornográfico. O Alien é uma pornografia O tipo, Alien de é fábrica. extremamente pornográfico, né? O que eu ia falar? Ah, então, como que foi? Eu queria saber a reação de vocês da primeira vez que vocês assistiram. Vocês lembram, tipo, a idade, como foi? Porque essas coisas acabam marcando muito. Eu lembro que quando eu, começando comigo, já que esse lance aí dessa figura alienígena, daquele troço que estava assim, petrificado, parecia na verdade uma escultura. Tipo, aquilo ficou na minha cabeça talvez mais até que o Alien, porque o Alien ele é mais escondido. E aí você imagina que depois... Ah, não, décadas chega lá, depois- chega lá, amigo. Não, você tava fazendo antecipação. Calma, não é peru, vai morrer de véspera aqui. Mas eu tenho uma história interessante pra contar. Isso aí me dá um pesadelo, cara. Isso, mais que o Alien. Essa cena é uma das coisas mais chocantes, porque você imagina, é quase Lovecraftiano ali, aquela coisa ancestral, tipo, que é... Ao mesmo tempo que é abandonado, Quanto tempo né? ele tá ali pra ter se fossificado, o que ele tava fazendo, ele mandou um sinal, sabe? É muito... Porque na minha cabeça de Cabeça, moleque, aquilo lá, realmente ia se mover, assim. Tanto que quando eu fui assistir a continuação do Alien, eu esperava que fosse ser algo voltado para aquilo, e não como uma praga espacial, mas aí, tipo, eu esqueci que existia essa figura, como os filmes fazem questão de esconder essa figura aí, por muito tempo depois que eles retomam isso. Mas, cara, isso me assombrou demais. O formato da nave, quando eles entram lá, é aquilo, né? Quem fala que Alien não é filme de terror, não consegue conceber terror na exploração desse planeta alienígena, na exploração da nave. É todo um clima, aquelas luzes, a câmera acompanhando A claustrofobia. claustrofobia. É muito terror, cara. Tipo, esse é um problema que a galera tem de não conseguir entender o terror como algo maior do que ele é. Que foi o que a gente falou aqui no nosso programa da crítica social, né? Cara, é muito difícil. Mas a minha história é engraçada porque é o seguinte, a primeira vez que eu assisti Alien, o Oitavo Passageiro, eu me caguei de medo. Não lembro, eu era muito novo, assisti na Globo, provavelmente Na tela quente, né? Na tela quente, provavelmente. E a minha irmã mais velha, beijo Márcia, obrigado por tentar me colocar esse trauma no pequeno Marcos Broga. Ela ficava fazendo assim, imitando a cena do Alien vindo assim. Mas assim, Ela ficava fazendo assim e eu Aquela ficava. cena que ele sai devagar. Assim, ele tá meio que quando ele vai pegar. camuflado, né? Quando ele vai pegar a Lambert, quando tá a Lambert e o Parker pegando os tubos de oxigênio, que aí ele aparece assim, tá ligado? E aí, mano, eu não tava conseguindo dormir. Eu não tava conseguindo dormir à noite. Não tava. Eu tava deitado na minha cama, suando, morrendo de medo. Foi quando aconteceu. Aí aconteceu uma coisa que até hoje foi o que me fez eu parar de ter medo de filme de terror. Eu nunca mais senti medo de filme de terror depois desse maldito dia que eu assisti o Alien, porque eu comecei, moleque de tudo, a criar um raciocínio lógico muito louco, que eu pensei assim, pera, o Alien tá no espaço, numa nave. Eu estou aqui deitado na minha cama, na casa da minha mãe. Ele não está aqui, ele não vai me pegar. Isso não funciona com filmes de espírito. Porque aí é um Mas- presente. Mas você descolou a Eu realidade. descolei a realidade, aí eu comecei a Sim. entender a questão do tipo, é ficção, tá ligado? Tipo, não Você existe entendeu o limite. o limite, aí eu comecei a assistir tudo de filme de terror e nunca mais tive medo. E essa franquia favorita. E é minha franquia favorita. Junto com Sexta-feira Apesar 13. de tudo. Apesar de tudo. Eu acho que dentro do horror, e é um filme de terror, eu acho que é a minha franquia preferida. Que demais. Junto com Hellraiser. Que demais. Aí, ó, no Hellraiser, gente. Junto com o Hellraiser, apesar de todos os... Apesar de todos, assim, é porque elas são coisas que sedimentaram ali a minha paixão pelo gênero. Isso é Eu demais. assisti o Alien também quando era moleque na TV, e eu lembro que na minha casa, assim, a TV ficava de um lado, aí você ficava de frente pra TV e do lado tinha uma porta. Ficava com uma cortina, uma porta de vidro, né, daquelas tem aquele vidro, uma textura, assim. E bem no dia que eu fiquei até tarde assistindo o Alien, minha mãe tinha tirado as cortinas para lavar. Nossa, é o suficiente. E tinha um gato que apareceu ali. O Jonesy? Jones, gato bem-vindo. Eu não consegui terminar de ver, eu fiquei muito tempo sem ver o final desse filme por conta disso. Eu tava ali e via aquele negócio se mexendo na porta e eu falei, cara, tchau.
Fui pra cama e não vi o final do filme durante muito, muito tempo. Eu só fui ver depois alugado, assim. Mas você chegou a ver o Alien, porque ele demora muito. Sim, eu já tinha, né? Bem na parte que o negócio vai ficando mais tenso, o gato me pula na porta ali, aí eu não... Satanás? É você, Satanás? Outro gato! E uma coisa muito interessante é que a história por trás dos bastidores, como surgiu o primeiro Alien, é que o Dan O'Bannon, que é o roteirista que inventou, que escreveu a história toda, ele estava querendo escrever ele roteirizou o Dark Star, do John Carpenter, que é o primeiro filme do John Carpenter, que também é um filme de uma nave e que tem uma semelhança e tem aquela bola de praia, a bola da Dick com o pé, né? Que ele queria fazer algo mais ou menos, dar um up, né, naquilo lá. Bola da Dick. Não era? As pessoas não vão nem entender o que você tá falando, Marco. Você lembra aquele comercial da Dick que as pessoas correm na rua? Pânico! Pânico? Não, é promoção da promoção da Dick, lembra? Ai, meu Deus. Pânico, guerra, tumulto. Não, é promoção, liquidação da Dick. Lembra? Depósito de calçados. Ai, cacete. E aí ele tinha se inspirado no terror do espaço e queria fazer um filme, mas era um filme B, estilo Roger Corman, o que ele tinha pra fazer na época. E aí acontece o seguinte, ele conheceu o Ronald Suchet, isso, que co-roteirizou junto com ele, que ele tinha acabado de comprar os direitos do filme do Philip K. Dick, do livro do Philip K. Dick, do Vingador do Futuro, e aí ele foi pro Dan O'Bannon, ó, você escreve isso aqui, e aí, tipo, a gente consegue o dinheiro pra financiar esse filme, e eles vão dar o dinheiro, mas aí a gente faz o seu filme de alienígena também. Olha, bem bolado. É, o 2x1, né? Famoso, Aí, beleza. Começou a escrever, ele escreveu meia dúzia de páginas de roteiro, era pra chamar Dark Beast, não, Star Beast. Bom nome, gosto. Bom nome. Assistiria. Vai ser bem nome de filme B também. Eu adoro. Dark Star, Star Beast, Beast, que na linha ali do que ele manjava. Exato. O métier dele ali. E aí o que aconteceu? E aí ele foi, tipo, me empacou, não sabia como continuar a história. Nesse meio termo, ele foi chamado para trabalhar com o Jodorowsky e o Duna. O chileno? Quando Nossa, aquele já, Duna já tem os seus problemas próprios. aquele Duna que nunca saiu, né? Nossa, o Jodorowsky fazendo Duna, rapaz. Mas foi aí que o negócio... Porque foi aí que corpo. Eu não sabia disso. Porque aí na Europa, numa vernissagem, ele conheceu H.R. Giger. Que é o cara que concebeu tal criatura, né? Estavam muito loucos e aí ele viu aqueles desenhos todos malucos e falou, caralho, mano, isso aqui é... Porque, pra quem não conhece, o Giger, ele é um artista plástico suíça. Surrealista. Doido. E ele tinha uma pintura que é o Neonômico 4, que é basicamente um alien com corpo de mulher. E aí quando eles viram, eu falei, isso aqui dá pra fazer um... O legal do Giger é que eu tenho um livro da arte dele que é absurdamente incrível, porque muito do que ele faz não é uma coisa do tamanho dessa sala. Assim. Sim. E ele não é só uma pintura, é uma coisa com relevo, né? Ele é muito além. É biomecânico, né? Aquela coisa... Ele tem, praticamente tipo criou o conceito da biomecânica. E aí o que acontece? Aí nessa história, todo mundo sabe que o Duna não deu certo, ele voltou pra casa falido. Ele voltou pra casa falido, tava dormindo no sofá do Ronald Chester porque ele não tinha dinheiro, tava vivendo a base de cachorro quente. Ele conta disso. Tem isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é ouro. Essa quadrilogia em DVD é ouro porque ele tem, acho que, 8 ou 9 horas de extra sobre cada um dos filmes. E tem o Dan O'Bannon contando essa história, que ele tava vivendo de cachorro quente. Ele, literalmente? Literalmente. Dormindo no sofá do amigo, aí até que um dia o Ronald Chester teve um pesadelo dele sufocando com alguma coisa no rosto dele. Daí surgiu a ideia do facehugger e ele conseguiu escrever todo o resto do roteiro. Então ele empacou nessa cena. Ele empacou Será que nessa ele concebeu um ovo? Não, ele ainda não tinha. Ele tinha empacado na hora do. Mudou muito, o Ridley Scott mudou muito o roteiro. Depois ele fala, os depoimentos do Dan O'Bannon puto, que fala que mudaram tudo, porque o Ridley Scott que veio a ideia dos caras ser meio caminhoneiro, tipo o pessoal ser tipo uma refinaria, né? Eles são caminhoneiros do espaço. De carga, né? De carga, exatamente. Ele veio com um monte de coisa. Será que é por isso que o James Cameron se envolveu? Porque o James Cameron era caminhoneiro, né? O James Cameron era caminhoneiro? Antes de ser cineasta, ele era caminhoneiro no Canadá. É uma história interessante. Era tipo aqueles caminhoneiros do gelo, né? Tipo isso. E isso fica bem descrito quando você lê aqui a adaptação, que é a novelização. Foi pela Aleph. Bonita essa capa, hein? Tá aí, link aí embaixo. Que ela descreve bem antes do filme, né? Ele foi escrito meio que
junto ali também. Junto, tipo 2001, assim? Não tipo 2001, mas muito parecido. Não, é 70 e alguma coisa, né? Não. E aí eles têm a descrição que tem aqui, em alguns pontos é bem diferente do que saiu pro filme. E aqui ele reforça muito a ideia do caminhoneiro, ele descreve os caras resolvendo problemas da mecânica da nave. Mas eles resolvem, porque quando eles aterrissam lá, dá pane, Dá ruim, eles ficam um tempo lá até... Sim. Né? E aí o que acontece? Ninguém queria dirigir esse filme de terror barato de monstros do espaço. Porque ainda tinha estigma, né, de filmes de terror. Sci-fi e terror era coisa B, cinquentista. Era coisa ultrapassada, né? E teve uns 3 diretores que recusaram. Quem comprou os direitos de produção foram os diretores do Warriors, né? O Walter Hill. Walter Hill, exatamente. Ele assina a produção de vários, acho que até o Ressurreição. Então, até a Ressurreição era ele, exatamente. Olha, eu não tinha era o Gordon Hill Production, né? Exatamente. Aí comprou. Que pesada essa informação. Exato. Tô falando, trash modernizada da cultura. Demais. Cola com a gente que você passa de ano, meu amigo. Se cair no Enem, 40 anos de Alien, é o tema da redação. Inclusive, o Wars não tá fazendo aniversário também, 40? É de 79? Sim, olha. Estamos comemorando os dois ao mesmo tempo. Comemorando os dois. E aí, Ridley Scott tinha acabado de fazer o Duelista, eles assistiram em Cannes, mas isso um tempo depois que o roteiro ficou parado na Fox. Ninguém queria fazer filme de espaço, ninguém acreditava em filme de espaço, aí teve um tal de um filme de espaço, um tal de George Lucas. Que só mudou pouca coisa. Que estourou, e aí tipo assim, porra mano, e aí, precisamos fazer mais filme de espaço. Qual que era o próximo filme de espaço que eles puxaram a gaveta e tava lá? Mas Star Beast. É muito bom associar a Star Wars, porque Star Wars ele... É o contraponto, né, do lado. Exatamente. É o contraponto, mas ao mesmo tempo você vê muita similaridade nos efeitos. O que o Star Wars criou, que foi usado na questão das maquetes, da expansão das naves. O começo vai mostrando os tromos passando, né? E eu amo o começo porque tem o lance das letras. Isso é uma coisa que eles não mantiveram nas continuações, que é bem especial, como aparece o nome Alien. E a trilha sonora, que pra mim é um dos pontos fracos da franquia. Assim, uma coisa que pra Jerry mim... Goldsmith é o primeiro, né? Aí, nesse momento específico do primeiro Alien, é uma música que marca o decorrer da então, eu acho que toda. do Alien, do primeiro, eu ainda acho uma trilha bem... porque do 2 é uma coisa bem de ação. Assim, é o James Horner da segunda, né? Parceirão, parça do Cameron. E o Ridley Scott deu outro toque pro filme, é inegável, porque ele falava que ele queria fazer o massacre da Serra Elétrica no espaço. Esse ele fala que tipo, era a inspiração dele. E aí tá vendo, ele não tem um tweet, mas ele tem aqui falando, gravado. Muito mais importante. Eu queria fazer. Imagina o Ridley Scott no Twitter. Pois e aí todo o visual influenciado pela Metal Horror, pela Heavy Metal, pelo Moebius, por toda aquela coisa do quadrinho europeu. E aí vira esse filme que... Meu Deus. Não, é um desbunde. É um desbunde, velho. Não tem o que falar sobre Alien, é tipo chover numa olhada aqui falar sobre o primeiro filme. É interessante a história do Bolage Baderro, que é o ator que era engraçado, eles estavam lá em Londres procurando a porra de um cara pra fazer um filme, eles estavam num pub, aí entrou um maluco de 2,5 metros, tipo varapau, assim, tipo Max, assim, mas... Não, eu daria um bom Alien, modéstia à parte, eu acho. E aí ele sentou Ele é muito alto e muito magro, né? É tipo o cara do Predador mesmo, né, comparado ao... Sim. E aí ele tava sentado assim no pub, os caras, se eu não me engano, era o diretor de design de produção, era alguma coisa assim. Olha essa coincidência. Ele chegou assim e falou, brother, estamos fazendo um filme. Ele era dançarino, né? Falei, brother, a gente tá fazendo um filme, você quer? Topa aí. Acho que você vai ficar bem na roupa de borracha, porque ninguém encaixava naquele caralho. A questão dele ser dançarino que coloca essa expressividade corporal. A sinuosidade, né? né? Coisa, é bem sinuoso, tipo, ele tá camuflado, é um movimento só, assim, é sutileza. Que é muito Mas você já viu um movimento de inseto. Você pega o louva-a-Deus quando ele vai pegar, que ele fica dando essa... Exatamente. Faz todo sentido. Mas vocês já viram o teste de câmera dele no YouTube? Procura, gente, é sensacional. Ele com a roupa vestido de alien fazendo os testes de... Nossa, sensacional. Eu imagino todo o material que jogaram fora, pra colocar só aquele, porque é muito pontual o alien, né? É muito... Sim. E o que torna especial justamente. E um grande problema também era a cabeça, que foi resolvida quando eles trazeram o Carlos Rambaldi, que é o cara que depois fez o ET, fez o Possessão, que tipo, ele que fez a boca. A hidráulica, né, da boca. Souvenir. Ele foi responsável pela cabeça. Você vê que é só gente foda envolvida na porra do filme, cara. A gente começando a ser foda. Eu gosto muito do visual desse primeiro Alien, pra mim é o definitivo. Que é o mais humano, é o mais parecido com o humano, porque existe aquela história que o xenomorfo, ele adapta e do hospedeiro, ele adapta a genética do hospedeiro. A gente, quando, pelo menos uma das expectativas minhas com relação ao Prometheus era justamente da onde vem essa origem, né? A gente vai fazer essa piadinha do Prometheus? Vai chegar a hora. O Prometheus. Prometemos.
Prometemos, não vai. Prometemos modernos. Mas cumpriremos. Ao contrário de certas pessoas. Não quero falar aqui. E eu gosto que tem a caveira, né? Ele tem você vê o crânio por dentro. É especial. Tem olhos. É aquilo, cara, é um design que você bate o olho, você não associa a nada e marca pra sempre. Sim, e isso é uma das coisas mais legais, porque toda a fase de ciclo de vida dele. Todo o ciclo de vida dele é marcante, que é do ovo ao facehugger, que é aquela coisa tipo... Parasita, que é tipo... Ele te estupra, é uma coisa sexual, que ele enfia um negócio a goela abaixo, literalmente, e tipo te fecunda, cara. E aí é uma casca. E aí caiu. Acabou, não sai mais, não tem mais o seu propósito. O e aí sangue ácido. no personagem normal, porque eles tentam tirar, e aí tem essa, né? O sangue ácido também é outro. As características são pontuais, eu acho que é por isso que esses primeiros aliens eles são especiais, porque por mais que eles tenham essa característica alienígena, de coisas que você nunca viu, e é legal você ir pontuando, por exemplo, esse lance da nave, eles despertando aquela câmara, e os corredores, tudo a isso. música... Você entende o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, por mais alienígena que seja, por mais essa tipo de cultura. E a filha da putagem da companhia, da William Yutani. Que já é uma do que virou moda nos anos 80, né? Que era culpar a corporação. O industrial, a corporação ser o grande vilão de muita coisa. O que vale é o ganho. É. Não estou ganhando o suficiente para isso. Porém, se ganhar um pouquinho mais, eu vou lá e encaro esse ar. Exato, era isso. A gente vai ter... Aí fala, não, mas você não vai ganhar o seu bônus. Eles falam exatamente isso, por causa do bônus, exatamente. O Dallas. E aí, lógico que tem o bicho pra depois, é o Ash, que é o sintético, né? E é legal porque você não saca que ele é um sintético até muito pra Não. frente. Ele virou meio que característica da série. Tirando o 2, né? E aquela coisa de que, tipo... Quem é o sintético? Assim, não, digo, o sintético fica, às vezes fica até meio escondido. Claro, né? Fica até meio com preconceito ali. Isso. E a Ripley só deu merda, porque a Ripley não queria seguir o protocolo, não queria deixar o Kane entrar de volta na nave, e aí o Dallas vai lá e bota... O Ash aperta o botão e eles entendeu? Tipo, tá tudo... Inclusive o personagem da Ripley... Né? A importância da Ripley pro todo, aí a gente pode conversar até mais no Alien 2, porque já no Alien 2 já tem uma dela gigantesca na tela. Vamos falar de Aliens de Resgate, 86. Porque assim, pega o que videogame surgiu de Alien de 79 pra frente. A gente tem o primeiro, que é o Alien de Atari 2600, que é basicamente um Comic Con e um Pac-Man de Alien. Interessante, mas existe. Aí tem aquele monte de jogo de Commodore 64, de Amiga, que são muito complexos, com um monte de informação na tela que não dá pra entender direito, e hoje em dia só é possível ter acesso com emulador, porque são coisas muito caras. Né? Mas em o Alien 2, ele basicamente deu o caminho das pedras para videogame de forma geral. E é um filme extremamente redondo, e se você pega a versão de 2 horas e 40, vai que é uma beleza. Inclusive dá mais profundidade pro que acontece lá no planeta Aqueronte, que nada mais é do que eles foram lá e colonizaram, foda-se, vamos colonizar o LV-426. Tem esse lance, como ele apresenta termos extremamente de sci-fi hard, tipo terraformação, terraplanação, e você entende, porque o bicho com uma explicação rápida, ele diz... Terraplanação tá acontecendo hoje em dia. É verdade. Tipo a próxima etapa, né? Lá eles vão terraformar, depois vão terraplanar, achar que é tudo é verdade. Ele diz que você não tem noção de como seria caso essa máquina não estivesse funcionando, que no final eles vão explodir toda coisa. Acontece que eles param lá, né? Novamente, a companhia mandou eles criarem filha da puta. Um planeta, explorar aquilo, minério, né? E tudo mais. E aí, conforme eles vão avançando nesse processo, eles encontram uma nave caída lá. Tem a Leia lançou uma trilogia, né, que faz parte do cânone do Alien. Essa capa é demais. Esse segundo, esse livro 3, o Rio de Sofrimento, é o... Não, mentira, é o 2, né? É o 2, Mar de Angústia, porque Aqueronte quer dizer Mar de Angústia do... É um mar que se cruza na mitologia grega. Egípcia. Aqueronte é o barqueiro. Lá que você passa, exatamente. Que leva dos vivos, dos reinos dos vivos para os mortos. Conta toda a história de como foi, conta a história da colônia lá em Aqueronte antes do Alien, o resgate. É engraçado porque a humanidade mesmo, tanto no futuro quanto no Alien, é 2050 e... 2000, cara. Porque pensa que passa 80 anos depois do primeiro. Acho que o primeiro é 2053, 7 por aí. Ainda assim eles trazem esses nomes Nostromo, e isso ainda marca a humanidade de alguma forma, e é legal pontuar, assim. Sim. E muito tempo o roteiro de Alien, uma sequência de Alien ficou parado, o Ridley Scott não quis voltar depois que ele foi fazer Blade Runner, né? Porque foi um sucesso absurdo. Também, e aí a ficção científica bombou, muito tempo ficou ali parado, o Gordon e o Hill não conseguiam levar pra frente,
Até que surgiu, aí tinha um moleque, chamado James Cameron, jovenzinho, tinha feito Piranhas 2, Assassinas Voadoras, Ótimo, do Roger Corman. ótimo filme. Tudo conectado. Tudo conectado, exatamente. E ele, inclusive, ele foi o... Ele foi, não sei se foi design de produção ou algum diretor assistente daquele filme de espaço do Roger Corman que tem o Sid Haig, que eu esqueci completamente o nome Sid agora. Haig, rapaz, sabe? Terror. Galáxia do Terror, exatamente. Nossa, e também tem tudo a ver Que é com um, é um rip-off de Alien total, né? Tá ligado? Demais. E aí ele queria, tipo, porque queria, tá ligado? Tipo, fazer o continuar. Só que a Fox tava lá daquele jeito, não vou. James Cameron escreveu Rambo, o Programado para Matar, o primeiro, né? Não, o segundo, First Blood, né? First Blood Ele escreveu 2. Isso, ele escreveu 2 e o First Blood é o primeiro. Ele escreveu 2, Rambo 2. Programado para Matar. Não, o primeiro é Programado para Matar, ele escreveu Rambo 2, a missão. A missão. Isso, Ele já começou. exatamente. Que é o First Blood 2. Cara, como é que... Ele chama Last Blood. Ele chama First Blood 2, mas Ele beleza. chama Second Blood. Second Blood, né? O Last Blood devia ser o The First Blood 6. É 6? Ou 5? 5, né? 5. E aí, aí o que acontece? Aí eu quero fazer. Aí o que aconteceu? Ele tinha um outro roteiro pronto, de um filme ali chamado Exterminador do Futuro. Olha esse cara. Que ele teve a ideia de Exterminador do Futuro durante a premiere do Piranhas 2, que ele teve febre lá na Itália, e aí ele delirou e sonhou com aquele robô maluco, tipo, vindo do futuro. Daí surgiu a ideia pra ele escrever o Terminator. Ele chegou pra Fox, tem esse filme. Ele falou, tá bom, faz esse filme. Se esse filme fizer sucesso, você pode dirigir a sequência de Alien. E não é que fez? Será que Exterminador do Futuro fez sucesso? E o resto é história, né? E não é que fez? Olha, assim, eu pontuei o Alien e o Resgate como o filme que mais influenciou o videogame nos anos 80, mas aí dá pra pontuar mais ainda, né? Tipo, colocar o Exterminador do Futuro, o Alien e o Mad Max como os grandes, assim... É estética, definiu a videogame, estética oitentista e noventista, sem dúvida. São raras exceções, mas a base do videogame ali, aquele videogame side-scroller de tiro, de arcade ou de console, vem tudo daí. Inegável. Você coloca ainda o Blade Runner. Fechou, Blade Runner não também. tem mais nada. Esteticamente, Acabou. Blade Runner, Alien, Exterminador do Futuro, Mad Max. Mad Max. Depois vocês têm esperança no futuro ainda, né? Vai tendo. E aí ele trouxe todo o conceito da guerra, por quê? O conceito do Cameron, ele até fala no DVD, na entrevista, que ele fala o seguinte: a ideia que eu quis passar do filme era que, tipo assim, era muito inspirado no Vietnã, que tinha acabado há alguns anos, de que não adianta você ser o povo mais tecnologicamente preparado e armado, que se você for para um lugar hostil, desconhecido, enfrentar uma coisa que você não tem conhecimento, você vai tomar pau. Essa é a base do pensamento do roteiro do Aliens. E é engraçado, Resgate. eu não lembrava disso, porque pra mim um dos meus problemas com o Alien 2 é a questão dele ser muito belicista, muito macho man. Muito macho man, assim. Tanto falando que a Ripley virou a Rambolina, né? Go, 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 Mas na verdade o que separa o Alien de tudo isso é justamente o fato de ser a Ripley que vai ao resgate da Newt. Sim, a Ripley pra mim é o ponto-chave do Com filme. certeza. E a rainha. E a rainha. E Todo o embate entre as duas. Porque o mais legal do Aliens do Resgate é o quanto o Cameron expandiu a mitologia, explicando da onde vem aquele ovo. Aí sim, que você tem a águia, a expande. rainha. Não é o que a gente vai conversar mais pra frente, que na verdade reduz a um ovo. Prometemos conversar sobre isso? Prometemos. Já Prometemos. cumpriremos. Que aquela sequência é absolutamente... É tão inesquecível pra mim quanto Ela o descendo. momento do Space Jockey. Ela descendo pra resgatar lá com o negócio. É demais. É o plot twist do negócio, né? Você tá acostumado, você já O viu o Cabo Rick se primeiro, fudeu. você já viu o primeiro, você sabe que ali então é um monte mais, então esse é o uma praga, diferencial né? do Uma filme. pandemia. Pô, Que os tinha caras- 4 ou 5 só que o Cameron conseguiu filmar de um jeito que parecia que tinha um Bom, e monte. assim, dá pra ir além no negócio, porque, tipo, aquela torreta que ele coloca e que uma captura de movimento é muito em videogame hoje. Você joga, por exemplo, um jogo, tem muita gente provavelmente que assiste que talvez esteja jogando The Division 2, um jogo extremamente moderno, que é tipo em Washington, fotorrealista, que usa essa mesma tecnologia lá do Alien Resgate. Ou então, por exemplo, aquele lance da captura de movimento, digo, do radar de onde tá, Sim. é exatamente igual, cara. E Filmar pela câmera, você ficar assim pela pelo câmera POV do cara. tipo, é impressionante o quanto que videogame, em todas as suas formas, tamanhos e gêneros, ele chupa desse jeito. Quanto mais, dá pra ir muito fundo. Aí voltando à rainha. Aí você pega, né, você tá achando que até então o diferencial desse filme pro primeiro é que tem muito mais aliens. Tanto que assim, eu lembro que era o tagline agora é guerra. Now it's war.
Aliens, que é só aliens, né? O título só botou no plural, cara. É demais. É muito Então, fogo. E aí ele te pega no pé ali, que a hora que ele vira, né, ele troca e fala, não, cara, olha isso aqui, é um negócio muito maior. E aí você conhece mais da criatura, da biologia Mostra dela. botando o ovo, mostra ela todo botando o ovo e duto os assim, aliens ó, tomando passando. conta. E ela taca É inspirado em fogo cupim. Ele É, é pode totalmente crer. inspirado em Então, cupim. e isso E é ela um se negócio que descolando e vindo. E ela é muito insistente. Stan cara. Winston, cara. Stan Winston, Esse puta cara que é pariu louco. fazendo aquilo, cara. E a gente fala, né, das baratas espaciais, mas é porque ele tem Inseto, muita né? da fisiologia de inseto. Tem uma vespa que ela captura a caranguejeira, leva ela pro ninho, E fecha ela ovo, lá né? dentro e bota o ovo dentro. E a aranha fica viva ali Que dentro. é exatamente igual a Newt, né? Até a larva nascer Sim. e Porque se faz alimenta sentido do... por que naquela cena do esgoto ela é capturada e não morta. Por que os aliens eles não matam, eles capturam? Porque isso é um Precisa de conceito que uma- foi perdendo ao longo Que do depois só roteiro. foi descoberto lá nos anos 90, que aí depois retomou no primeiro Alien nos anos 90, quando saiu a versão do diretor do Ridley Scott, que tem a cena que o Dallas tá preso. Isso. Que aí você Então, entende E ó, pra mim que isso já tava lá atrás, né? Uhum. Tipo, a melhor cena um dos melhores filmes que tem de ação, assim, pra mim é definitivo, é impecável, é o Bishop sendo empalado pelo rabo da rainha. Aquilo é muito Rainha, impressionante. Não, ó, sério, aquela rainha, cara, Foda. tipo, é atemporal, é inacreditável, e depois ele ainda salva a Newt, né? Tipo, ele tá ali só a metade, para. não, e aí ela com aquela empilhadeira lutando. Nossa, quando ela Get away aparece... from her, you bitch! Porque, tipo, você acha que eles conseguiram escapar, mas na real ela tá lá, e ela Bagulho, né? Ela mata, vai e ela chegando. vem, e ela cai, e ela puxa, e ela foda abre. demais. Nossa, não para esse filme, É não para. fudido, cara. Você assiste até hoje, senão. Não para. A gente tem sempre aquela conversa do filme datado, a gente conversou no episódio Crítica da social. crítica social. Esse filme não envelhece, Não. os aliens não envelhecem. Você pode. Ele não, ai, puta, acho alien datado. Não, cara. Mas 100% efeito prático, não tem quase Exato. nada de Isso é especial. uma das coisas que não torna ele, que mantém a longevidade dele. Você não tem um alien ali feito com chroma CGI. key, e depois com CGI tem mais pra frente, que eu acho que é um dos Calcanhar principais de problemas Aquiles. do Alien 3. Mas no Windows 2, cara, aquilo ali seria feito assim até hoje. Se você pegar o mesmo filme e fazer hoje, você não tem que mudar. Uhum. Você mudaria talvez as naves, né, no espaço ali, com CGI, você conseguiria fazer melhor. Mas o monstro mesmo, você não consegue fazer diferente. E aí, De um jeito melhor. E teve o Aliens Resgate, que aí virou franquia mesmo, teve essa reverberação pra game, pra quadrinho Com certeza. específico do Resgate? na verdade, assim, nesse inteirinho entre Aliens e Alien 3, a gente teve talvez seja o mais... Dois dos mais famosos são Alien vs Predador. Que é primeiro aquele baseado no quadrinho da Dark Horse, que é o da Capcom de arcade, que a gente comentou bastante lá no programa de Predador. Programa de Predador. E aí um específico, que também comentei lá, se não me engano, que é o Alien vs Predador de Jaguar, né, aquele console da Claro Atari. Que é o Até thumbnail. o thumb do que o Predador de Jaguar. Exatamente. Vai ter que é fazer um clássico. Alien de Jaguar agora? Ah não! Ah não! Mas vai ser Ah não! O Alien ali! Porque aí Cachorrinho dá pra ir em mais cima. longe, cara. Fazer um alien todo pintadinho. Que saiu do... Alien de Jaguar. Eu fantasiado do Jaguar, né? Meu ouvindo Bon Jovi, assim. Porque Bom, tem o alien do cachorro, né? O alien do Pois é. boi, tem o alien do jaguar. Acabou tudo, acabou. Próximo episódio, a gente tá de volta. Ai, Deus. E aí, nessa época, entre o 2 e o 3... De quando é o primeiro Alien vs Predador? O do arcade? 92, não, 92 do Jaguar mesmo. Do Jaguar. Que nesse período saiu, baseado em Final Fight, veio da Capcom também. Em 88, a Dark Dois Horse... anos depois. Dois anos depois, a Dark Horse publicou a primeira minissérie em quadrinhos, né, adaptando a franquia para os quadrinhos, que é Alien Outbreak, que saiu no Brasil aqui apenas como Aliens. Bonito, hein? É uma minissérie, saiu pela Abril nos anos 90. Quantos cruzeiros custavam? 220 cruzeiros. Que relíquia, Cruzeiros. hein? Saiu em 89, saiu um ano depois aqui no Brasil, acho que foi bem rápido. Porque, se eu não me engano, acho que o Aliens Resgate saiu aqui bem depois. Acho que foi lá pra 88, 89 que ele eu chegou. não lembro. Eu lembro quando Tinha era essa criança. defasagem dos filmes, né? Chegar aqui no às Brasil. vezes 2 anos. 2 anos, é. Vocês não lembram disso, mas demorava. E vocês estão reclamando hoje em dia, né? Às vezes você só ia ver um que não filme tem na- 3 anos Você reclama depois. que não tem na Netflix, o filme ia chegar no cinema 3 anos depois, brother. Isso é que chegava, né? E essa minissérie, Aliens Outbreak, ela é uma continuação, né? Depois com Alien 3 ela acabou caindo, virou tipo um alternativo, mas ela mostra o destino do Higgs, da Newt e da Ripley.
Então, Ao contrário do 3, que é extremamente, né? Isso, não tem muito estilo. pessimista e tal. Aqui, o foco mesmo aqui é a Newt já adulta lidando com os traumas dela lá do LV-426. E ela continua com a Ripley? A Ripley tem o destino dela ela Traçado, né? Mas o foco é a Newt e o Hicks. Interessante. Cabo Hicks. A Newt e o Hicks. E aqui eles resgatam outra coisa também, que é o alien do primeiro filme. Que a Ripley abre lá com porta e ele vai pro espaço. E aqui tem tipo uma galera encontra essa criatura vagando lá, né? A exploração espacial Cara, você vê como o bicho é resistente, tá né? girando e tal, né? Tá rodando. É barato, E os caras encontram esse bicho congelado e criam uma seita em torno dele. Que demais. Rapaz. E eles usam ele tipo como um deus. Que ali, tem uma né, coisa e tal. disso mais ou menos no 3, né? Isso, Aquela questão isso. de tipo, ter o cara lá que idolatra o Nossa, esse alien. personagem é muito complicado. E aqui eles fazem um negócio legal que eles mostram o planeta do alien, muito mais interessante do que fizeram depois. Ah, que Mostram legal. a origem do alien aqui. Como é o origem os- do alien? Eles são os animais de um planeta X, né? E mostra... Não é confeccionado por uma Não, forma não, é uma inteligente. criatura de um planeta. E aqui mostra que os engenheiros lá, né, que depois viram engenheiros, mas o Space Jockey, ele chega nesse planeta para tipo, coletar amostras de vidas ali E vê o potencial de e arma acaba biológica. achando isso, e acaba levando ele, e aí desenrola ruim e ali dá na um... nave. Porque se você leva em consideração Esse aqui né? ele é uma continuação e uma prequel, Muito né, bom. no mesmo quadrinho. Esse gibi é muito foda. É, tipo, se você leva em consideração Zero o Light, alien, né? Que é o nome da nave. o alien como potencial de arma biológica para essas grandes corporações, que são o grande vilão dessa coisa toda, Resident Evil é alien em essência. Você vê? É muita inspiração Essa de muita questão coisa. da arma biológica também era uma coisa muito comum nos anos 80, né? A exploração, tipo, tô Armas nem pra químicas, vida né? e vou... Era bem na época ali da Guerra Guerra Fria, né? Fria, depois o confronto ali do Iraque e tal. Mas- Tinha muito disso. Mas aí o Alien 3 assim, é meu segundo Alien favorito da franquia. Meu Isso também. é difícil de acreditar. Meu também. Olha Ó, só, tem as dois pessoas na mesma ainda sala. tem que assistir no cinema. Foi o primeiro alien que assistiu no cinema. Primeiro que eu vi no cinema. Você, Marcos? Eu gosto- Sua franquia favorita? Então, é porque eu Rapaz. gosto da volta do tom pro terror. O que ele deixou o terror de lado no Resgate, ele voltou pro tom terror, ele é ainda mais sujo, mais sombrio, mais pessimista nos 90, ali tipo... É. E aí eu gosto do jeito que ele é sujo, gosto do negócio da prisão, gosto deles não ter armas, eles não tem como se enfrentar o alien. essas coisas Ela tá no meio Mas dos o filme- cromossomos duplo, né? Que tipo... Mas o filme é uma bagunça, mesmo se você assiste a versão 2 horas e 40. Então, 20 aí o filme tem vários problemas de Muitos. bastidores que tornaram ele uma bagunça. Que é legal mas ele saber tem disso. 10 bastante- roteiros ele tem. Então, isso é interessante saber pra quem se aprofunda. Pra quem Assim, pega um pra quem tá produto, vendo, isso não assimila interessa. um produto, é realmente complicado. Que foi complicado na época que ninguém, Por ninguém isso gostou. que o negócio e- definhou mesmo. É, exatamente. Fundou, e o próprio David Fincher queria tirar o nome. Ele renega, exatamente. É, Tanto que ele não não. tá, ele é o único diretor... Alan Smith? Alan Smith. É o nome, né? Mas na Ah, versão de 2 horas e 20, então, você tem o nome dele. Sim. Não, mas o original também tem. Tem, foi onde eu conheci o David Fincher, que é um dos diretores que eu mais gosto hoje. E ele é o único dos diretores dos 4, que aqui nessa época só tinha 4, deveria ter ficado nisso, né? Não deu entrevista, porque Ele não aparece nos extras. porque ele ele renega. Disso eu sei. Isso ele também renega acho o que é uma filme. informação até que... Ele é bem cuidadoso com os filmes dele. Então, tipo, se ele fez um negócio que ele não curtiu, mano, ele não vai se envolver mais Mas com quais nada. são as histórias de bastidores, além desse lance do solteiro? Então, começa que ele teve 10 roteiros, inclusive um era do William Gibson, o diretor do ia falar Necromancer, Ele é o escritor do Necromancer. Necromancer, isso? Necromancer não. Necromancer, do Cyberpunk, exatamente. Isso. Eu fiz Difícil falar esse Neuromancer. Difícil. Neuromancer. Ah, não, é esse mesmo. Isso, era Neuromancer, eu falei Necromancer. Não, tem Neuromancer. Zeromancer é a banda. Zeromancer é uma boa banda. Neuromancer. Neuromancer. Ele é o escritor do Neuromancer, que é praticamente o pai do Cyberpunk. Ele é um dos caras que previu o surgimento do cyberespaço, ele previu o surgimento dos reality shows. É tipo o Isaac Asimov moderno. Exato. Nem tão Esse cara moderno é assim. muito foda, ele é muito foda. E ele criou um roteiro que era focado no Cabo Hicks e no Bishop, porque a Sigourney Weaver não ia voltar, né? Ela não ia voltar pro terceiro filme. Inclusive ela Ela volta ganha- como uma produtora. E inclusive. volta ganhando uma grana violenta. Ela só aceitou voltar porque tipo, ela gostou do roteiro final,
Da ideia que ela trocou com o David Fincher e tipo, eu quero um caminhão de dinheiro, um caminhão tamanho da Nostromo de dinheiro. Deram pra ela porque a Alien sem Ripley. Porque eu não lembro se ela foi Prometheus. produtora do 2, mas eu acho que não. Não, foi só Mas, parte o 3 sim. não. Mas o nome dela é gigantesco, com letras garrafais no começo do Alien. Sim. O que eu gosto bastante... E aí, só finalizar, e aí era o Hicks e o Bishop num planeta, que era um planeta laboratório, e eles tinham que lidar com exatamente, a companhia conseguiu pegar a porra do Alien e tava reproduzindo isso como arma biológica. Isso tem um pouco disso, tá no Alien 4. Isso No Alien tem 4. um pouquinho disso. E essa história, o roteiro original do William Gibson foi adaptado para os quadrinhos, acho que ano passado, pela Dark Horse. Ano passado. Você vê. Rapaz. Porque ele virou meio que ele foi ganhando um status. Com certeza, Eles ele é muito resgataram famoso. o William Gibson recentemente. Inclusive o Neuromancer foi publicado pela Aleph, né? Uma edição bem bonita, inclusive. E aí o que acontece? Um desses roteiros se passava na Terra, porque tipo, tem até se você procurar o comercial, o Alien 3, YouTube, eles lançaram o comercial no cinema, na Terra ninguém irá ouvir você gritar. É tipo o Jason Takes Manhattan, só que eles mantiveram. Exato. Eles não tiveram pachorra. E aí, um dos roteiros que passou era interessantíssimo, que era a ideia de, em vez de ser um planeta prisão, um planeta monastério, que era vivido por monges que não acreditavam em armas e na tecnologia e na evolução da sociedade toda lá no ano X ao quadrado, né? 2000 e daí no caso Caralhada, seria 130 né? e poucos, né? É hoje pra caralho. E aí eles iam enfrentar com eles, eram só agricultores, eles iam enfrentar o Alien com rastelo, tinha uma coisa dessa coisa da seita do Alien quando ele cai, e da Ripley por ser mulher, o demônio trouxe a mulher, o pecado. Isso fica um pouco, Isso bastante, fica, aliás, fica né? bastante, acho que é a única coisa que manteve. A religião ali que é um negócio meio bizarro, aquele pastor que não é bem, um estuprador que, Mas sei lá. Eu e quero aí saber. virou evangélico, né? É, A gente nunca viu essa história, Em né? prisão, É preso hoje em dia no Tipo, Brasil. é um bandido das vermelhas ali, basicamente. Não, também é o que matou a Richthofen, tudo eles. Daniela Pérez lá. O Guilherme pastor. Padre. Guilherme Padre, ele é pastor. Então, é pastora. Normal, Nossa, muita gente vai pra cadeia e acaba voltando pra religião. Exato. E aí, eu vou indo pela primeira vez e enfim. Acabou virando esse problema assim, eles não tinham um roteiro pronto. É muito perceptível. Era muito, eles estavam escrevendo lá, eles pegaram o pior inverno de Londres da história que eles filmaram lá. Era dando ruim atrás de ruim. O diretor de fotografia, ele teve, eu não sei se ele teve Alzheimer, Parkinson, ele teve coisas com Parkinson no meio das gravações, teve que largar. Cara, só Nossa. deu ruim pro coitado do David Fincher. Ia ser o primeiro filme, ele tinha vindo de videoclipe, ele não tinha feito Seven ainda, tá ligado? Teve o James Garagana, Exatamente. a Madonna. Exatamente. Pô, mas E o isso não é pouca estúdio, coisa, o vai. estúdio botando pressão, cara, tipo, e aí deu no que deu. É um filme se você assiste a versão do... É uma bagunça, não dá pra entender nada. Se você assiste a versão que foi pro cinema, você não comercial. entende, mas aí depois o produtor fez uma assemble cut, Tem 2 horas e 24. baseado no caderninho de anotação de set do Fincher, pra montar do jeito que era pro Fincher ter feito o filme mesmo. A cena crucial para entendimento do filme é justamente sobre esse personagem que tem uma certa devoção pela criatura, porque ele é um cara meio autista, que aí, do nada, ele se transforma em um cara mais que entende do que tá falando. E ele liberta a criatura, finalmente consegue prender ela, tipo, Prender ela no no forno, forno. E ele liberta, e isso não tá no filme original, isso é meio que não dá pra entender nada. Como ela Pois é, escapa, como que tá, por que ela tá solta, o que aconteceu e tal. Ele Chama Gorlick o cara. Gorlick, Gorlick, né? Ia filmar, nesse cut eles pegam a cena de que eles mostram que o facehugger de uma rainha maior, por isso que tipo, a Ripley tava com uma rainha. Tem a questão do boi, ele gesta no boi e não no cachorro, porque deu um monte de trabalho. E o Giger volta fazendo o visual do Alien, do Bambi, né? Inclusive ele é citado Ele chama nos de créditos, Bambi. créditos iniciais pela primeira vez. H.R. Giger. Que aí é onde chega, que pra mim é o ponto mais fraco, mais do que o roteiro, pra mim é os efeitos especiais, que são muito datados. São muito datados. Porque o Alien ele é um Apesar alien que de- gruda na parede, ele é no teto. é, Aí é Ele é CGI, quadrúpede, né? Isso. Mas isso daria pra você fazer com Mas marionete. tem umas de tem. ter Mas é também, menos. mas é menos do que Mas o eles CGI são mesmo. menores e depois eles aumentaram ele CGI. Mas ainda assim eu gosto da visão em primeira pessoa. Seria legal talvez ter um efeito. É bem videogame também, né? Você Muito. já pega já. Alien 3 fez bastante sucesso no videogame, né? Muito, só que assim, Alien Lembra do Mega 3... Drive? Sim. O Alien Não 3? faz muito sentido, né? porque Que acabava quando morria, né? Que ele falava. que você tinha que resgatar aqueles prisioneiros que estavam É. deixando o Morpheus sair, o Parasita,
Porém, a Ripley tá armada até os dentes, né? O visual da Ripley com aquela regata careca marcou muito esse período. Tenha feito sucesso ou não, marcou muito. E pra videogame era produto que dava pra comercializar. Então, em todas as plataformas saiu esse jogo clássico de Alien, que não era só uma cópia de Contra, como tinha muitos, né? Porque ele era mais complexo. Você tinha um objetivo, que é resgatar os prisioneiros antes do Chestbuster estourar ali. Mas era isso, tipo, se você vê o filme, não tem sequer, é um dos pontos do filme. Mas não tem nenhuma arma de fogo aqui, aí tem aquele carcereiro mais desgraçado, que personagem odioso que ele é. E ele vai enfrentar o Alien com um cano, tipo, e aí nesses jogos ela tá armada até os dentes. Mas aí nessa época especificamente, tipo, metade dos anos 90, que ainda era muito famoso, ainda era um ambiente muito saudável, tipo, em termos da produção, não em termos das pessoas que frequentavam o fliperama. Então tinha muito fliperama de Alien com armas grandes que pegavam e matavam aquele monte de Alien e tal. E aí também teve o Alien Trilogy no primeiro PlayStation, se não me engano, que aí sim veio bem baseado no Doom. Alien já era um produto muito recorrente em videogame, muito mais do que, imagino, em todas as outras mídias. Porque tinha jogo a dar com pau de Alien. E essa questão da visão do Alien que ele mostra ele correndo pelas paredes e tal, eles usaram naquele Alien vs Predador que você joga com os humanos, com os predadores. Eu fiz essa cara porque eu pensei que você ia falar do filme do Paul Anderson, ainda bem que não. Os jogos da Rebellion, desde do Jaguar até os mais modernos, inclusive tem um que é de Xbox 360 e PS3, eles te dão essas frentes, né? Os Marines, o Alien, o Predador com histórias diferentes. E o Alien é uma coisa bem bestial mesmo, tipo, ele só joga a boquinha assim. Você corre, você fica pelos vale a pena, aquele barulho que fica o tempo inteiro na sua cabeça e tal, é legal. E aí o Alien morre, né? A Ripley morre, mas trouxeram ela de volta no Alien, a ressurreição, ela se mata. Ela dá um Little Faith do Assassin's Creed lá no monte de lava do... E tem as duas cenas, né? Tem a versão, então tem a versão que estoura e tem a versão que não estoura, né? Também depende. Pra ver como é brutal, depende de qual você assiste. Mas eu gosto da versão que estoura. Da versão que estoura, né? Aí o Alien pega ele tipo, e fala, você não vai, ele morre junto. Porque ele consegue jogar o chumbo naquela sequência extremamente confusa do labirinto ali que eles tentam aprisionar o Alien. Conseguem, só que o Alien é muito resistente. Ali descobre que o Yutan e o Bishop era o William, né? Isso. Eu achei legal essa reviravolta também. Que depois também eles toma uma paulada na cabeça, ele fica com a orelha pendurada, dá uma agonia. Eles usam ele pra convencer ela, né? Porque precisa de alguém familiar. E eles ficaram próximos, né? E aí ela voltou, né? Em 97 voltou com Alien Ressurreição, dirigido pelo Jean-Pierre Jeunet. Que escolha, hein? Escolha absurda, mas aí, novamente, é uma das coisas que eu mais gosto na franquia. Eu também. Eles trocam os diretores, trocam totalmente a identidade. Cada um imprime sua visão ali. E mesmo assim eles vão dando sempre um passo adiante. Eu acho que esse filme ele volta um pouco pra questão do Alien como arma. Como arma. 97, clonagem, dog bombando. Exato, tá a novela O Clone. Não, Inxalá. Sim. Não seja, você tá certo, você tá certíssimo. No Brasil quem é muito Josh Whedon os diálogos. Muito espertos, os diálogos, aqueles sacadinhas. Mas até o Winona Ryder tá no filme. Que ela nos anos 90, né? Que era a musa nos anos 90. Exatamente. Já tinha roubado ainda? Não, ainda não tinha roubado a gravata ainda. Mas de qualquer forma ela não é gravata. A gravata quem roubou foi aquele rabino. Por isso que eu falei agora. Só tô tentando entrar na sua, Marcos. Você tá me entendendo? Caceta. Que parece o Azrael, não é, Rabino? É que a música de Escarlata, eu não roubei a gravata. É a trilha da IBG aqui, Escarlata. De qualquer forma, a Winona tá lá e ela é revelada muito pra frente que ela é Android e que ela tem uma missão de aniquilar esse clone da Ripley. E pra mim a melhor cena do filme, que eu tava conversando com o Marcos agora há pouco, que coincidentemente é dele também, eu acho que de quase todo mundo, que é aquele monte de clone errado, dos híbridos aliens, com cabeça de alien, com cabeça de humano, aquilo é demais, porque aquilo é basicamente o imaginário de qualquer criança, adolescente dos anos 80 e 90 que gostava dessas coisas, imaginava um laboratório secreto. Era exatamente aquilo que um monte de coisa do errado, né? Exatamente. Ele tem umas cores, é muito bonito assim, a fotografia. Claustrofóbico, só corredor. Tem muito verde, amarelo. E pra mim é o alien mais bonito também, tipo, visualmente falando, inclusive aquela cena, tem o Brad Dourif, que é um dos meus atores favoritos, né? Que ele faz a boquinha com o alien, dá um beijinho ali, dá um beijinho e taca, aprende rápido, ele diz, né?
E aí eles confabulam pra eles escaparem da prisão, eles Tipo, matam deixa um estar, deles. né? Eles Eu adoro, cara. Tem muita coisa. E tem aquela cena clássica da Ripley jogando a bola de basquete pra trás, que realmente ela jogou do meio da quadra acertou e mesmo, de acertou. primeira. E vale a pena até colocar a imagem, porque tipo, a galera no set foi a loucura. O Ron Perlman assim, mano do céu, é demais E isso. tem o Ron Perlman, que é um dos meus atores preferidos. Ele é demais. É muito bom esse Cara, filme, o Max de Eu 12 acho anos, ele é muito muito injusto. Ele é muito bom a Você. gente vendo hoje depois de Copa. Cara, eu tinha Mas na 12 anos, época, eu tinha 12 anos, meu Não, primeiro ano. esse eu assisti no cinema e... Eu também. Cara, Fiquei da deslumbrado. hora, saí satisfeito. Eu tenho meus problemas com a resolução. Tem muitos, eu não gosto do Newborn lá e o visual dele, aquela carinha triste, o híbrido, É que o híbrido ele faz carinha, o Alien branco. Ele O faz Alien carinha é. triste pra Ripley, porque tipo, né, não E a gente viu que o próprio Jean-Pierre Jeunet falou depois, falou, mano, não sei, não tinha ligação nenhuma com o Alien, não gostava, tipo, me pagaram, eu fui lá dirigir. Ele falava francês. Igual como se fosse um comercial, então você vê que não tem ali Mas ele dirige bem, porque ele tem muito do Ele estilo tem, dele. não, ele dirige bem. Cara, tem umas sequências de câmera fodas, tipo aquela da granada, que os aliens, tipo, os marines estão entrando, os aliens invadem uma cápsula de fuga e ele joga a granada, assim, e a câmera vai pegando. E se você assistir manipulando, você vê que, tipo, associar a alien e a manipular é possível. E esse tem um negócio bem legal, que é uma cena bem emblemática, é a da água. Eles estão nadando, né? nossa, Estão isso nadando. aqui não é datado. Eles legal. usam a cauda como dele. barbatana, né? Quando eles saem dessa cena, do final dessa cena da Que água, eles vão levantando assim e fica o rabo balançando demais. dos outros. Assim, Dos ovos, a parte dos ovos e a parte do ninho da mãe, da rainha, pra mim é absurdo demais. Assim, como o híbrido é morto, de ser sugado. Tem muita coisa emblemática que eu pensei que eu gostava por conta de ser moleque, empolgado e tal, e fui assistindo no decorrer da vida adulta e amarga e não. Tá bem, Acho que a vida ácida, né? A vida sangue de alho. Eu acho que o problema é a história não é muito brilhante, né? Mas até aí Sei lá, entretém, é um filme divertido. eu acho bom. Ele depois da minha revisão ele não passou, Não mas passou na revisão. mas perto de Prometheus e perto de Alien Covenant, gente. E aí Chegamos. desanda de vez. Desanda, né? não, Aí nem- acabou no Alien 4. Acabou, Pra né? mim a franquia acaba ali. Acabou ali, porque Embora eu tenha todos os DVDs, que todo mundo chega e cara, por que você tem isso? Cara, Eu não assisti o Blu-ray. Colecionismo, né? Prometheus tem coisa a mais no Blu-ray, né? tem um documentário também. Não sei. Não, tem cenas a mais no filme. Tem. e tem cenas a mais que eles fizeram questão de lançar solto no filme. Tá ligado? Os caras pegam o filme. Na verdade Blu-ray. Antes do filme tinha uns curtas, né? Não, tem Tinha cenas isso, a Tem um mais. Guerras TED, Clônicas. tem um TED do TED Talks do... TED Talks do Willan, que é com o Guy Pearce, É isso, falando inclusive. sobre. Mas, tipo, se todo mundo falou mal do seu filme, tá ligado? Você tem cenas a mais que vão melhorar, por que você lança o Blu-ray com as cenas separadas, cara? Pra mim o grande problema é que assim, Faz um extended cut aí, alguma coisa... se vocês lerem o roteiro original de Prometheus, que era Alien alguma coisa, o nome original, tinha um subtítulo ali que eu não lembro qual que é agora, era a história redondinha fechada. Ia ter toda essa coisa Eric Von Däniken de eram os deuses astronautas, ia trazer a origem dos engenheiros, a origem dos Space Jockeys, porque era o que Ridley Scott queria. Tem um... Inclusive ele é indignado, falando, por que estão fazendo tanta coisa com o Alien? Olha o que a gente mostrou no primeiro filme, então todo mundo deixando de lado isso. E aí teve que fazer o Alien de novo, porque botaram ali no cabresto que... Enfim, a questão é que O tava... Alien no filme é enfiado ali, ele não tem o menor sentido ele aparecer daquela Aquela forma. cena final. Ele fala, não vai ter Alien, não vai ter Mas, Alien, ó, eu não vai vou ter te Alien. dizer- Não, vai ter Alien, mas não é o Alien. Quando eu Não assisti foi. o Prometheus quando foi lançado, eu fiquei bem empolgado com o filme, porque ele te envolve de uma forma estética, assim, é um filme Sim, é absolutamente bonito lindo demais, e você vai assistindo, você vai entrando no filme. E- Isso, eu só fui odiar ele depois em casa, tá ligado? Pensando assim no filme. Porque eu saí extasiado do cinema, do tipo, isso é o começo pra algo muito maior. Essa é a sensação que eu saí do cinema. Depois, de novo, que eu não sei se é pelo bem ou pelo mal, você revisão. lendo e conversando e ver isso e ver aquilo, aí o negócio vai se definindo. pois é. Apesar de ter o David e o Michael Fassbender, que eu acho que é um bom personagem. Naquele filme, sim. Não, tem umas Prometheus, coisas sim. legais, mas é muito. Pra mim, a pior coisa do filme é o roteiro. Por Por Os quê? piores Volta lá, personagens. volta que é o que eu tava falando. O cara escreveu o roteiro redondinho, ia acontecer tudo aquilo, o Alien ia ser a arma biológica de extinção de massa dos engenheiros, etc e tal. Fazia muito mais sentido do que o. Dave criar no... Não, no- isso é ridículo. Isso é uma vergonha! Inadmissível. É caluniador, mentiroso, caluniador. Objeção, meritíssimo!
Alien Covenant é tenso. Alien Covenant é tenso. Mas aí o roteiro ia terminar com ele sabotando a nave que ia cair no LV-426 e ia mandar o E aí Distress fazia Signal. o ciclo, né? Exato, fechava. Aí eu não gostei disso, o dono da Kiko, né, o dono da bola, o Ridley Scott, não deixou fazerem depois também o Alien do Neil Blomkamp. Que aí sim, hein? Nossa, que ia ser continuação do Resgate. E aí falou, não gostei, não vai ser nada disso, deu pra Damon Lindelof reescrever. Que é o pior roteirista em atividade em Hollywood hoje. Por quê? Qual que é a relação do Ridley Scott com esse cara? Não Tem sei. alguma coisa a mais? Não, ele tava bombando pro fim de Lost, É que tava nem o escrevendo um monte de com o coisa. Beckman Betoff lá, que Não, ele é o da vez, ele faz essa série de TV meia boca, tirando o Lost, mas que depois desanda. Mas que o Lost não é bom por causa dele, é por causa Não é bom por causa dele, exato. do Carlton Cruise, tá ligado? Tipo, Ele foi o cara que fez o terceiro Blade, que é o que acabou com a franquia. É, assim, eu gosto de acreditar que o Ridley Scott não assistiu o terceiro Blade, assim, porque não é possível. Não é possível Ele associar uma fez coisa com a outra. o Batman vs Superman é dele. eu acho que... Ah, é? É verdade. Então ele continua atuante, ele tá atuando. Ele continua, aí, tem gente que acha ele foda. Continua. Eu não tenho certeza, tá? Eu acho que o problema foi o Fiquei na seguinte, dúvida. Ridley Scott deu a diretriz, ele foi lá, cumpriu exatamente o que ele queria. Ah, então é esse o meu roteiro. Cara, é a primeira vez que a gente é apresentado pro Wayland, pro dono da porra toda, porque era uma coisa pontual, assim. Tinha uma marca aqui, um logotipo ali, uma coisa que de fato expande o universo. Na verdade, não, Isso ele misticismo. seria uma prequel que jogaria o universo muito mais lá pra frente. Só que quando você expande o universo e você faz dessa expansão do universo um foco no humano, a raça humana Você matou. vira um azeitona de Exatamente, novo. exatamente. Você E o matou problema porque não é o Alien, não é sobre humano. Exatamente. não é sobre o engenheiro. Se você quiser fazer, então- no meio do negócio, tipo, Faça o Eram os Deuses Astronautas. Seria uma sacada, então, ele pegar e jogar o humano num planeta e aí falar, tipo, o humano é o alien ali. Sim. E aí Qualquer criar coisa, uma cara. Porque assim, o possibilidade. lance do Mas Wayland ele não fez dele, nada. querer encontrar os engenheiros, porque ele também é um deus, porque ele também criou o David, ele também então ele não pode envelhecer, ele não pode morrer. Ele... Não, e o David fica putinho, por causa, faz aquela presepada toda por causa de uma xícara de chá, brother. Ô, David é tenso. para com isso. Eu acho muito... Mas eu acho que pior o elenco, os cientistas Então, mais... eu ia falar isso, mais mano. despreparados. Pra colonizar o planeta, cara. Mano, você assiste qualquer vídeo do... Como é que é? O Rasmussen? Rasmussen. Qualquer vídeo do Rasmussen no YouTube. Não põe a mão. Põe o cheira. Não põe a mão. Aí você vai pra um planeta, todo mundo, tipo, não sei o quê. Pô, olha essa cobra bizarra. Não, é ridículo, é pra deixar puto, né? Não, mas a mesma coisa no Covenant lá, o do capitão da nave. Pô, olha o que tem aí dentro desse ovinho. Esporo na cara. Ou então ele chega no planeta alienígena e ele comenta, o comentário sábio, né? Não estou ouvindo pássaros. Mano, você tá no planeta alienígena, bicho. Tipo... Não, o pior é que Tá o outro lá para pra mijar, né? não, é a parte fumar, de mano. tensa. E outra, você tem os sintéticos, manda na frente. O que vai jogar aquela limpamente? Você tá no espaço. Por que você precisa, tipo, mostrar Alien a cara? 1. O Alien 1 e o Alien 2. A galera saía preparada, porra. Mas o que é? Tipo, mudou muito a questão do ator também. O ator vende o filme. E aí o cara fala, não vou ficar o filme inteiro de capacete. Vai contratar a Naomi Rapace lá, vai colocar ela de capacete. Exatamente, não, é foda, cara. E aí acabou com a franquia Alien, acabou, porque foi tipo... E tinha mais 4 programas, ele queria fazer mais 4, né? Aí aquele gólatra do caralho do Ridley Scott acabou com a franquia Alien. A boa notícia agora é que saiu os rumores recentemente que o James Cameron quer, agora que a Disney comprou a Fox e provavelmente vai querer revitalizar a franquia de algum jeito, porque... E que a Ripley é a princesa Porque a Disney, a Ripley é a melhor das princesas Disney. Chupa, Elsa. A Disney quer dinheiro, vai querer, tipo... E aí o James Cameron talvez queira ressuscitar o roteiro do Blomkamp, produzir pro Blomkamp, fazer a sequência do... Porque quando o Neil Blomkamp não conseguiu fazer isso, ele foi pro YouTube e bolou o canal dele de YouTube e fez uma série de curtas alienígenas. Não sei se vocês já assistiram, mas Nossa é um senhora, negócio foda. visualmente assombroso. Aquele ser com aquela massa de mãos e cabeça, porra. E só Tá não, aqui o que eu ia fazer, vocês não quiserem, então fica aqui. só não fez por causa do Ridley Scott, que boicotou o cara, velho. E vale lembrar, né? Voltando ao que a gente tava falando do Alien digital, do Alien 3, que fala, não, mas é porque era antigamente. Cara, o Alien digital do Alien Covenant, ele vai ficar datado em 6 meses. Né? Você vê o filme
agora de novo. Agora Eu não ele- revi, eu saí puto da sessão da Eu cabine. nunca vi o Marcos tão possuído na vida. Tipo, a gente tava de carro, depois ele me deu uma carona, eu pensei que fosse bater o carro. Eu pensei que ele fosse, tipo, sabe, viaduto. Se Assim, jogar do viaduto. Caralho, Covenante! Ridley Scott! Mas ó, pra você ter ideia, eu não vou fui fazer ver piada isso do no Tony Scott. cinema. eu tô brincando. Eu não fui no cinema. Mancada. Foi um filme do Alien Sim, que eu não fui ver no cinema. Eu fui ver, eu fui na cabine. A gente foi Pegou um intenso. trans na Rebouças, ai gente, enfim. Esse dia foi um dia infeliz, assim. Mas vamos falar do Alien que vale então, né? Então, o grande legado de Alien pós-ressurreição, eu acho que a gente concorda aqui todo mundo nesta mesa honorária, é que Alien Isolation é O definitivo. jogo. Assim. É absurdo. Ele consegue resgatar tudo que os clássicos fizeram, não só o primeiro, porque ele tem todo aquele pedaço de você à mercê, um Alien só, naquela espaçonave gigante, você com uma banda Você pega todo o visual retrô do Alien de 79. Nossa, Isso, lindíssimo. porque ele faz com a tecnologia de hoje o retrô antigo, tipo, a coisa velha com gráficos modernos, é absurdo. A recriação foi impecável. E aí, nesse primeiro momento do jogo, é justamente esse terror furtivo, extremamente tenso, que tem recursos, então, por exemplo, no Xbox, caso você jogue, com o lance do Kinect, barulhos externos atraem a atenção do Alien. No PlayStation tem também, se você usar o óculos e o Move tem. Isso né? é muito legal, e aí depois de um certo ponto tem a ameaça dos androides, e quando você pega o lança-chamas, aí resgata o Aliens do Resgate. Ó, Um pouquinho do a hora resgate. que entra embaixo, que tá ninho. O Ninho, que é uma coisa horrorosa. Horrorosa. E você tá jogando com a Amanda Ripley, cara. E é o tempo inteiro querendo saber da mãe E dela. que então, ela tá indo encontrar a caixa preta da Nostromo. Olha isso! A sequência Cara, é a melhor sequência de Alien, na real, né? Por que o cara não Desculpa. consegue fazer um negócio desse? Sabe, fala, não, mas é porque o cara tem que se manjar da franquia, não sei o que, não sei o que. É Alien, é uma franquia. Se você tá fazendo uma continuação, é isso. você supõe que talvez o cara tenha visto os outros. É o mínimo, né? E esse não faz, tipo, você sabe que é uma Ripley, que ela tá atrás da caixa da Nostromo, mas é muito redondo, cara. O Muito. roteiro é muito redondo. E você sabe pelo Alien Resgate o que acontece com a Amanda. Uhum. E aí ele dá um desfecho que te dá tipo, uma esperança, mas eu tenho que é extremamente catastrófico o final, assim, é desolador, mas você já sabe o destino da personagem, mas é demais, cara, tipo, é obrigatório. Se você for de Alien e não jogou, tem esse Alien, um Alien de DS. Jogue à noite no escuro, Isso. de É um madrugada. baita jogo de terror, Você é tá obrigatório. E o Alien de DS, eu esqueci o subtítulo, mas ele é um Alien tipo Contra do WayForward, que inclusive fez o Contra 4, que é um baita jogo de Alien 2D, bem do clássico, assim, bem legalzinho. Eu gosto do Alien Isolation, que o Alien vai aprendendo, né? Com certeza. É, o AI dele Você é entra foda, sempre cara. no armário, ele vai começar a olhar Ele os vai começar a armários. Tem uma coisa que eu gosto muito. Teve eu acho teve uma vez que eu joguei que, tipo, eu entrei no armário, eu saí do armário, filha da puta do lado e me pegou. E o visual, o Alien é É, impecável, ele mata você de muitas Tio, formas. e é uma, né? Ele te deu, você já era. Não Tipo, tem você tá essa, correndo, tem de vida. repente, vê só o rabo saindo daqui. Não, assim, o primeiro um encontro, que você tá andando na sala assim, de repente cai o negócio o duto Tira de do ar duto, assim, né? e ele só Aquela vaza, coisa assim, é demais. E assim, uma coisa que eu gosto, esse jogo ele é bem terror das antigas, porque você precisa salvar o jogo manualmente. Sim, Ele não tem você tem que ir checkpoint. até lá e E é marcar. tipo um computadorzinho velho que ela vai, tipo, bate o cartão. Demora, assim, e você pensa que tá demora. chegando. E se você estiver sendo perseguido pelo Alien, ele te mata enquanto você tá salvando o jogo, e aí, Perfeito. é obrigatório. E é engraçado que aí, tipo, eu ficava jogando de madrugada, eu ia dormir, eu deitava na cama e ficava ouvindo o barulho da porra do... Todos os acessórios usados nos filmes tá lá de maneira impecável, que faz a gente até esquecer aquele fiasco, aquele engodo, aquele aborto que foi o Alien Colonial Marines, que saiu uns anos atrás. Tem um monte de história obscura sobre o CEO da empresa que desviou dinheiro para fazer outro jogo e aí boicotou a série. É uma história daquilo que mostra um jogo de um jeito e o jogo é lançado de O outro. gameplay era completamente diferente, né? mas, Cheio de bug ele veio, Pra você né? ter ideia, como é a minha franquia favorita, eu não sou muito chegado em games, assim. Eu Mas tenho você faz. um PS3, e os únicos jogos que eu tenho é o Colonial Marines, o Alien vs Predador e o Isolation. Eu só tenho um PS3 pra jogar esses três. Eu acho que é a única pessoa no mundo que comprou um PS3 só pra jogar jogo. Só pra jogar isso. Impressionante. Pois é, então está atestado aqui o como somos fãs de Alien. Sem dúvida. Que programa gostoso! Alien Beleza. completando 40 anos de franquia. Exatamente, a gente está subindo esse vídeo no Alien Day, que é o 26/4, por causa do LV426. Espero que você tenha gostado do papo, espero que você esteja aí até o final, porque esse rendeu. Resistente. Resistente, mais resistente do que a carapaça do xenomorfo. Inscreva-se aí no canal nos próximos. Dá dica aí de qual franquia que você curte, qual que é a sua favorita, sobre o que você quer que a gente fale. Aí embaixo tem os links dos livros pra você. Livros, quadrinhos, tudo que a gente citou tá aqui. Compra aí na Amazon pra dar uma força aqui pro canal. É isso aí. Semana que vem estamos de volta. Até lá! Tchau.